O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está fazendo a obra e ela prospera. Porque quando é o Espírito que faz, prospera. Segue em frente. Vai no caminho da vitória. Hoje ainda estava falando com o Marcos umas coisas que aconteceram. Eu falei, sabe por quê? Deu tudo ao contrário? Porque foi o homem que fez. E se fosse o Espírito Santo que fizesse, o homem fosse dirigido pelo Espírito Santo a fazer, prosperava, alegrava, enriquecia. E eu vejo aqui que o Espírito Santo tem agido nesse lugar e continua fazendo a obra na vida de vocês, renovando a unção na vida do pastor João. E eu louvo a Deus por isso, gente. Amo vocês, Deus abençoe, continue abençoando, usando e fazendo a grande e maravilhosa obra dele nesse lugar. Deus abençoe. Pastor Emerson, pastora Simone, por gentileza, venham aqui à frente um bocadinho. Eu tenho que dar uma palavra ao pastor Emerson, que é uma alegria muito grande receber aqui. Eu e a igreja temos diante de Deus uma expectativa maravilhosa para essa noite, que nós sabemos que o Senhor vai te usar de uma forma especial. E a nossa oração é que Ele nos faça boa terra para receber essa palavra para a glória de Deus. Tem uma segunda palavra para dizer: minha mulher não está aqui. Eu a internei hoje às 5 horas da manhã. Já veio para casa às 12h30 para tirar um grupo jovem de uma cirurgia que ela fez há 30 dias atrás. Mas ela manda um beijo da pastora Simone, do pastor Emerson. E certamente ela queria estar aqui, não deixei. Falei para ela o seguinte: você vai, mas eu vou ter que te aturar. Então você fica. Brincadeirinha. Dá um filho mais novo ali que vai contar para ela. Pastora Simone, saúde a gente, por favor, fique à vontade. Pastor Emerson, Deus te use poderosamente. Como ele tocar no teu coração, a igreja é sua. A paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz, né? Eu falo que a frase de praxe de todo crente quando chega em alguma igreja é que eu estou muito feliz. Mas não tem como estar triste na presença do Senhor, né? Não tem como não estar feliz conhecendo mais um tabernáculo onde nos reunimos para que Deus habite, né? Porque Ele habita em nós, e quando nós estamos aqui, Ele está aqui, Ele habita aqui. E o Emerson já esteve aqui, hoje é a primeira vez, espero que de muitas, né? E é muito bom estar neste lugar, é muito bom estar nessa campanha tão maravilhosa, tão poderosa, que nos faz ter certeza que teremos um ano abençoado, um ano próspero, um ano cheio de Deus, e que possamos ter. Eu sei que vocês já estão nesse primeiro dia, já ouviram sobre praticamente todas essas características do Espírito Santo, e que possamos realmente viver cada um desse gominho, desse fruto, para que as pessoas enxerguem o Espírito Santo em nós, para que nós sejamos o corpo de Cristo na terra, para que onde estivermos como igreja, como pessoa, como parte do corpo de Cristo, nós sejamos a Bíblia que as pessoas leem. Porque muitas pessoas não vão pegar este livro, vão abrir e vão ler, ou talvez vão ler, mas não vão entender, né, pastor? Assim como nós temos um relato bíblico que diz: eu vou ler, mas eu não entendo nada. Como eu vou entender se ninguém me explicar? Então, que nós sejamos a Bíblia que as pessoas leiam aí fora, que através de nós as pessoas se encontrem com Jesus, sejam contagiadas por Jesus, porque elas enxergarão em nós amor, domínio próprio, não é? Tudo isso que nós já temos aprendido, e elas quererão chegar perto de nós e falar: Emerson, o que você tem de diferente? Por que você reage diferente às situações? Que você e eu possamos apresentar Jesus a cada um que se chegar em nós em 2020, começando na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho e até os confins da terra, como a Bíblia nos ensina, nos orienta e nos ordena, que sejamos a palavra onde nós pisarmos os nossos
do poder do Espírito Santo, que haja um diferencial, como eu sei que já tem tido, mas que continue em 2020, esse lugar onde essa igreja foi plantada, que seja contagiado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É uma alegria muito grande estar com os irmãos nesta noite, nessa campanha, 11º dia. É bom estar nessa casa de oração, rever tantos amigos queridos, né? Presidente Arthur, Cida, amigos, pastor Antônio, Beth, consegui ver aqui agora o pastor Luciano, sua esposa, querido amigo. Pastor João, muito obrigado pela honra de estar aqui com o Senhor, pela confiança que o Senhor entrega a mim. E a nossa denominação tem um amor muito grande pelo pastor João. Eu louvo a Deus porque em algumas assembleias eu pude ser ministrado através da pregação do pastor João, e eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre domínio próprio, virtude do fruto do Espírito Santo, e eu quero falar sobre um homem por nome José. Abre sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo de número 36. Um homem que tinha o fruto do Espírito, que demonstrou o domínio próprio em várias situações, que teve também um momento de dificuldade. A Bíblia relata também a sua dificuldade, mas eu quero falar hoje das coisas que esse homem fez e que a gente vê o Espírito de Deus na vida dele e o domínio próprio. Quero agradecer a Deus também, irmãos. Há alguns anos atrás, essa igreja permitiu que um casal também mudasse de São Paulo, foi para Campo Limpo Paulista, Francisco Gimenez e a Paula Gimenez. E esse casal congrega comigo até hoje, são quase 10 anos, e a Paula passou por uma cirurgia recentemente. E eu sei que essa igreja orou pela Paula, né? E ela pede para agradecer essa igreja. Ela está bem, já está em casa, para o louvor da glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, capítulo 4, versículo 36, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse em campo, vendendo, o trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Senhor, me dê graça, Pai. Amém. Eu sei que os teus servos já oraram. Mais uma vez eu peço que o Senhor venha falar conosco, usando a minha vida, Pai, como instrumento, para que toda a igreja seja edificada, renovada e alimentada pela Tua Palavra. Eu me peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, José é um homem muito especial, e a Palavra de Deus nos diz que os apóstolos deram a ele como se fosse um apelido. Olha, você vai ser chamado de Barnabé, filho da exortação, filho da consolação. E José, ele passou a ser conhecido dessa forma justamente por conta de algumas atitudes que ele teve. Um bom comportamento, um caráter, um homem íntegro, um homem que por onde passava deixava amor, deixava marcas do Evangelho. E é muito importante a gente ser conhecido dessa forma. Você ser conhecido por onde você passar como um homem
encorajador, você ser conhecido como um homem manso, como um homem amoroso. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. A palavra do Senhor fala que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Moisés foi chamado meu servo. Gideão foi chamado homem valoroso. Jó, um homem temente e justo. E tantos outros homens foram chamados por Deus, deram um nome para esses homens, para muitas mulheres. E aí eu faço uma reflexão nessa noite. Por onde a gente passa, como que as pessoas estão nos vendo? Porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, temos o fruto do Espírito, e essas virtudes do fruto precisam estar em nosso coração. Se hoje você precisar de um conselho para o seu casamento, qual referência você vai ter hoje, um casal, para você buscar um conselho para o seu casamento? É óbvio que você vai olhar, vai avaliar. Aqui na igreja, a Bíblia dizia que vai procurar o anjo da igreja, o pastor João, mas eu digo, talvez na família, o amigo, você vai precisar fazer uma avaliação e analisar se essa pessoa que você vai procurar um conselho tem esse perfil, se de fato tem uma família abençoada, porque essa pessoa vai ser conhecida como um homem de Deus, um bom marido, um bom pai. É muito comum, irmãos, é muito comum quando a gente vai pedir oração por alguma situação na nossa vida, na nossa casa, a gente procura sempre aquela irmã que a gente sabe que ora. E lá na nossa igreja, em Várzea Paulista, eu conheço algumas que são conhecidas na igreja como mulheres de oração. É impressionante como a gente vê algumas pessoas falando: olha, aquela irmã é uma irmã de oração. Aquela irmã, ela está sempre clamando pelo pastor, pela igreja, pela família, mas ela tem uma identidade, ela é conhecida como uma mulher de oração. Então, por onde a gente passa, a gente precisa deixar uma marca. E que essa marca, irmãos, seja uma marca boa. Para que quando alguém lembrar da gente, vai falar: aquele homem é um homem honesto. Aquele homem é um homem que devolve aquilo que empresta. Aquele homem é um homem que paga aquilo que compra. Aquele homem anda com Deus. Aquela mulher anda com Deus. Aquele jovem anda com Deus. Essas pessoas são conhecidas por aquilo que eles fazem. E José, ele vende a sua propriedade e ele coloca aos pés dos apóstolos para que as famílias pudessem ser amparadas, a igreja pudesse ter mantimento, oferta, tantas necessidades. E é interessante. Vou contar aqui algo que aconteceu alguns anos atrás. Um grupo de crianças se reuniu para começar a abençoar o campo missionário. É interessante que cada criança pegou um cofrinho e cada criança ia pegando as moedas durante o ano todo, ia colocando nesse cofrinho. E no dia 12 de outubro, esse grupo de crianças subia no púlpito e entregava a oferta para nós abençoarmos um campo missionário na África. E o primeiro ano, esse grupo trouxe R$ 1.600 em moedas. Aí a gente pegou essas moedas, a gente consagrou ao Senhor essa oferta, e deu para a gente adotar um missionário nativo em Moçambique, porque naquela época, com R$200, a gente conseguia manter um missionário nativo na cidade de Xai-Xai, no estado de Gaza. Hoje, um pouco mais. No segundo ano, essas crianças fizeram a mesma coisa. E elas trouxeram no altar uma oferta de R$3.600.
a gente pegou e adotou mais um missionário para dirigir uma das nossas igrejas em Moçambique. No terceiro ano, elas fizeram a mesma coisa, R$5.000 em moedas. A gente pegou e adotou mais um missionário. No quarto ano, o valor dobrou para R$10.000 em moedas. É interessante que os pais iam incentivando seus filhos. E no dia do culto, tudo com roupinha típica, vinha dançando, pulando, glorificando ao Senhor, quebrando o cofrinho. E algumas testemunhando: olha, abri mão da minha Coca-Cola, abri mão do meu lanchinho, do meu presente, porque eu quero honrar o Senhor, eu quero fazer missões. Aí no quinto ano, de 10 mil, foi para R$22.000 em moedas. Aí já tinha dificuldade para contar, já tinha dificuldade até para colocar no carro, porque era muito peso. No outro ano, elas ofertaram R$33.000 em moedas. E isso não parou. Aí a gente conseguiu adotar 10 missionários nativos na África. E esse grupo de crianças passou a ser conhecido como um grupo missionário, uma igreja missionária, uma mini-braque missionária. E essa visão foi levada a várias regiões do Brasil. E hoje nós temos vários lugares fazendo a mesma coisa. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que quando Elias, ele orou e o fogo do céu desceu, ele acaba com os profetas de Baal, ele tem experiências extraordinárias com Deus. Ele vê uma criança tornando a viver. Em um momento da vida, Elias pensou que estava sozinho. O Senhor falou que ele não estava só, que tinha 7.000, que ainda não tinha se curvado, e que esses 7.000 estavam louvando o nome do Senhor. E em um momento em que Elias vai se encontrar com Acabe, antes de encontrar com Acabe, ele encontra Obadias, e Obadias bate um papo com Elias, e Obadias fala: olha, Elias, você sabe o quanto eu amo o Senhor, e você sabia que no momento de grande perseguição, eu guardei 100 profetas em algumas cavernas, em 2 cavernas, e eu alimentei esses profetas com pão e água. E aí, sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Tem gente que é do fogo, tem gente que é do culto, tem gente que vai estar em evidência. Tem aquele homem que é o homem que vai orar por milagres, mas esses homens são tão importantes quanto o Obadias, que leva pão e água para os profetas em uma caverna. E às vezes, amados irmãos, o que nós precisamos fazer é justamente isso. Às vezes Deus está te chamando para levar pão e água para os profetas dentro de uma caverna, e é justamente o que esse grupo de crianças fez durante muitos anos. Eles estão fazendo até o dia de hoje, crianças ofertando na África, levando pão e água para aqueles profetas. Eu sei, meus irmãos, que tem aquele que prega, que tem aquele que abre igrejas fora do Brasil, mas tem um grupo de crianças que está mantendo esses missionários no campo transcultural, e através daquele cofrinho, todo mês, através daquele cofrinho que se abre uma vez por ano, quando abre aquele cofrinho no púlpito, é como se aquele cofrinho representasse água, pão, sustento para esses missionários. E essas crianças são conhecidas hoje como Obadias. Tem uma marca essas crianças. E José teve uma marca, a ponto de ser chamado Barnabé, filho da consolação, filho da exortação, o homem que oferta, o homem que traz no altar tudo que ele tinha, um homem que derrama amor pelos pobres, amor pela igreja, e um homem que não fala de si mesmo. Um homem que não fala de si mesmo. As pessoas que estão falando dele, ele mesmo não fala dele. Então Barnabé, ele é esse homem, ele consolava os irmãos. No versículo 36 vai nos mostrar
que ele era um homem que consolava os irmãos. Eu tenho convicção que Deus quer te usar. Deus quer te usar para consolar muitas vidas. Você precisa ser conhecido como um homem consolador. Aleluia, como um homem encorajador. E o domínio próprio produz isso em nossas vidas. É interessante que Barnabé, ele é o homem que dá chance a tanta gente, né? É o homem que apresenta o apóstolo Paulo aos apóstolos. É o homem que vai apresentar o apóstolo Paulo à igreja. E olha que ele era, Paulo, um perseguidor, um homem da religião judaica, um homem que perseguia o cristianismo. E agora esse homem se converte. Agora esse homem é cheio do Espírito Santo. E o Senhor fala para Paulo: você que perseguia será perseguido. Mas para ele se apresentar à igreja do Senhor, quem foi o instrumento para dar uma chance para Paulo, para apresentar Paulo à igreja? Barnabé. Pega Paulo, leva, apresenta, e mais, Barnabé recomenda Paulo. Ele faz uma recomendação. E é interessante que a recomendação de Barnabé é aceita. A palavra desse homem tinha peso, o testemunho dele tinha peso, a ponto, olha, Barnabé está falando, vamos acolher. Mais para frente, é interessante que em uma das viagens que Paulo fez, Barnabé, João Marcos vai junto com eles, e em um momento de dificuldade, um momento de provação, João Marcos retorna, desiste da viagem, e Paulo observou aquilo. Mais na frente, em uma segunda viagem missionária de Paulo, estava lá Barnabé novamente, e João Marcos quer ir. João Marcos: eu vou com vocês. E Paulo fala: você não. Você fica, porque na primeira viagem você falhou na missão. Mas Barnabé estava lá, irmãos. O homem que decide dar uma segunda chance para aquele que falhou. E muitas vezes nós precisamos ter esse sentimento, esse coração, essa graça de Deus, para entender que muitas pessoas precisam de uma segunda chance. E alguém falhou na missão e a gente pega e fala: esse não tem mais jeito, mas Barnabé não, ele precisa de uma chance. Irmãos, me lembro que um pastor amigo meu de Goiânia contou um testemunho. Ele tem 3 filhos e de repente os filhos estão adultos e ele não consegue mais controlar e obrigar os filhos a estarem na igreja. E o filho do meio, ou mais novo, decide dar uma volta para o mundo. E aí esse filho saía de casa, passava a noite fora e chegava de madrugada daquele jeito. E aí esse pastor, ele ficava sentado no sofá de madrugada esperando o seu filho. E quando o filho chegava, ele dava um abraço no filho, dava um beijo no filho e perguntava para o filho: como que foi a sua noite? E o pai falava para o filho: olha, você sabe que Deus tem um plano na sua vida. Você sabe que o Senhor Jesus morreu na cruz para te salvar. E o seu lugar lá na igreja continua do mesmo jeitinho. E o filho saía. E quando voltava para casa, o pai estava lá esperando ele na sala. Isso é real, irmãos. Pastor da nossa igreja, Brasil para Cristo de Goiânia. Muito amigo meu. E o menino fez isso várias vezes, até que teve um dia que o menino saiu de casa, foi para a balada, junto com um amigo no carro, e no meio do caminho, ele fala: para o carro. E o meu amigo pergunta: o que foi? Eu preciso voltar para casa. Mas por que você vai voltar para casa? Porque eu sei que quando eu voltar de madrugada, o meu pai vai estar na sala, me esperando para me abraçar, para me beijar, e o amor do meu pai me constrange.
o amor do meu Pai está fazendo isso comigo, eu não consigo imaginar o amor do Senhor Jesus sobre a minha vida. O filho volta para casa, volta para a igreja, e hoje o menino está firme, é obreiro da casa do Senhor. Porque o pai decidiu: eu vou dar uma chance, não, vou dar duas, vou dar três, vou dar quatro, vou dar quantas chances for necessário, porque é meu filho. Eu vou ficar guardando, porque eu sei que quando ele voltar, ele pode estar barbudo, ele pode estar sujo, ele pode estar cheirando mal. Eu sou o pai. E quando ele voltar, eu vou reconhecer meu filho, vou esperar para abraçá-lo, vou colocar nele um anel, vou colocar roupa nova, sandália nova, e ainda vou mandar preparar um banquete, porque o que estava morto reviveu. É tempo de festa, é tempo de glorificação, porque o domínio próprio te leva a entender os mistérios do Senhor. O domínio próprio te leva a amar, o domínio próprio te leva a renunciar, o domínio próprio te leva a se entregar, o domínio próprio te leva a oferecer a outra face, o domínio próprio te leva a lavar os pés dos seus irmãos, o domínio próprio te leva a amar até aquele que te persegue, o domínio próprio te leva nas alturas. Um missionário, um Alex, posso falar isso abertamente, ele sabe do que eu vou falar. Menino preparado, menino que esteve no Níger, menino que desenvolveu um trabalho especial na África, passou pelo centro de treinamento da Missão Desafio, e a gente envia esse rapaz para a Jordânia, e lá na Jordânia, em 3 meses, esse rapaz teve algumas dificuldades, e ele precisa retornar ao Brasil, e quando ele retorna ao Brasil, ele tinha feito uma mobilização em dezenas de igrejas, dezenas de famílias, e ele ficou preocupado como que ele ia reagir com aquela situação. E durante 2 anos esse rapaz continuou no Brasil, treinando, orando, congregando em sua igreja. E um dia ele veio conversar comigo, e eu falei: rapaz, o Senhor está te dando uma nova chance. O Senhor está te dando uma nova chance. Esse menino foi, junto com a sua esposa, para a África, em Togo, e hoje ele está trabalhando junto com o missionário Josinaldo, desenvolvendo um trabalho para dezenas e dezenas de crianças, para a glória e louvor do Senhor Jesus. Meu querido e minha querida irmã, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. É tempo de nós darmos uma segunda chance para as pessoas. Eu quero entrar aqui, finalizando. Barnabé dá uma segunda chance para João Marcos, viaja com o João Marcos, treina esse rapaz, acredita nele, e a palavra de Deus nos mostra que esse João Marcos, que recebeu uma segunda chance, escreve o Evangelho, contando a história de Jesus, o Evangelho segundo Marcos. E Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo fala: eu quero os pergaminhos, eu quero a capa, mas traga-me também João Marcos, porque ele será útil no ministério. É interessante, irmãos, como o Senhor vai trabalhando, é interessante como o Senhor vai colocando tudo em ordem, tudo no seu devido lugar. Dê uma chance a alguém, e você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida. Quero contar uma historinha que eu escrevi aqui, eu achei muito interessante, vou ver se eu acho, para a gente não falar. Eu não posso falar de mim mesmo. Provérbios fala que é um perigo isso, né? Provérbios fala que, acho que é Provérbios 27, que eu não posso me engrandecer com os meus lábios. Deixa que outros falem de você. Deixa que outros falem de você. Mas quero contar uma historinha que tinha um sapo, e esse sapo estava numa região muito fria.
E dependendo da época do ano, ele tinha que mudar de lugar, porque era um lugar quente. E ele não tinha como ir para lá. E ele teve uma ideia brilhante. E essa ideia brilhante foi, ele olhou os pássaros e ele pensou, vou pegar uma barra de ferro, vou pedir para cada pássaro segurar uma parte da barra. Como eu tenho uma boca grande, eu vou morder esse ferro. E aí, vou pegar uma carona com os pássaros. E os pássaros vão me levar até um lugar quente. E aí, a ideia foi excelente. Cada pássaro pegou uma parte da barra. O sapo foi lá e mordeu. E foi indo, e de repente está chegando. E lá embaixo o pessoal começou a olhar e falar: quem teve essa ideia brilhante? Que ideia brilhante! O sapo ali não se aguentava, irmão. E ele queria falar de todo jeito, e ele ficou quieto, e de repente ele abre a boca: eu! Mas quando ele falou eu, ele caiu e morreu. Então, quando alguém falar de você, se falar bem de você, que é o que está sendo pregado aqui hoje, que as pessoas falem muito bem de você mesmo, que você tenha grandes ideias, que você seja conhecido por ações do Espírito Santo, mas nunca você vai precisar falar que foi você que está fazendo. Nunca enche o seu peito, nunca fale que foi você, nunca se exalte. E eu também te oriento, tendo domínio próprio, não queira se defender com as suas próprias mãos. Certa vez Elias, ele, junto com a viúva de Sarepta, a palavra do Senhor fala, irmãos, que o filho dessa viúva morreu. E essa mulher fala para o profeta: a maldição chegou em minha casa por sua culpa. E naquele momento o profeta poderia muito bem se defender. Ele poderia falar algumas verdades para aquela mulher, mas o que o profeta faz? Ele pega a criança em seu colo e ele sobe para o quarto e vai orar. E a Bíblia diz que ele ora uma vez, ele ora duas vezes, ele ora pela terceira vez, e ele orou por cima da criança. E a Bíblia diz que a criança tornou a viver. E ele pega a criança viva, e quando ele desce do quarto, ele entrega a criança nos braços da mãe. O profeta ficasse brigando com aquela mulher, porque ela o culpou daquele mal, a criança estaria morta. Quando a gente briga com a nossa própria força, a criança continua morta. Quando eu luto somente com o meu braço, a criança continua morta. Mas quando eu decido, não vou lutar com as minhas forças, não vou me defender diante dessa afronta, porque o Senhor peleja por mim. Não vou usar nenhum meio de comunicação, nenhuma rede social para me defender, porque o Senhor é quem me defende. Quando eu decido descer para falar com o meu Senhor, ou subir no quarto, que é onde de fato Ele me orienta a ir, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, fale com o Senhor, clame ao Senhor, entre no seu quarto com essa criança morta, entre no seu quarto com essa criança morta, gelada, talvez uma situação que veio até você, talvez um problema que chegou em suas mãos, chegou na sua casa, e junto com esse problema veio acusações contra a sua vida. E aí você pode pensar: se eu me defender, se eu brigar, se eu lutar, vai trazer uma satisfação rápida, momentânea na minha vida. Mas se eu ouvir tudo isso, pegar essa criança, subir no quarto, orar ao meu Senhor, eu vou descer desse quarto com uma criança viva e vou entregar essa criança nos braços da mãe. E quando ele entrega a criança nos braços da mãe, a mãe olha para ele e fala: verdadeiramente agora eu sei que tu
um homem de Deus. Que você seja um Barnabé. Que você seja um encorajador. Que você seja este homem, essa mulher que vai dar a segunda chance para muitas pessoas. Que você seja conhecido pelas suas obras, pela sua mansidão. Mas nunca grite que foi você que fez. Para você não cair do alto e morrer. Fique quietinho. Deixa com Deus. Deixa com Deus. Ele sabe como fazer.